tudo esclarecido. Numa reunião da saúde do Rio de Janeiro, com relação à saúde do Rio de Janeiro, já está tudo esclarecido e as pessoas culpadas pelo caos total na rede hospitalar carioca tem um responsável. É o ex-secretário Sérgio Cortez, junto com a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral. Eles desviaram pouco mais de 300 milhões, uma mixaria, mas ontem ele devolveu apenas 13 milhões e meio, isso é 5% do que roubaram. E onde estão os restantes, os 95% restantes? Não basta apenas prender o cara. O cara precisa devolver a grana, perder tudo, ficar na merda, na miséria. Quem que sabe onde está o resto do dinheiro? O Cabral, com certeza. É ele que sabe, porque os dois roubaram juntos, né? Então, falta 95% da devolução do dinheiro roubado. Pense no estelionatário, esperto, com aquele papo malandro, especialista, que entende tudo do que está falando. Pensou? Você tem algum conhecido assim? Pois é. Então você vai lembrar desse seu amigo, que você acha muito esperto, vendo o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda. Olha, o cara... E veja como o cara é enrolado e desenrolado ao mesmo tempo. Ele engana Deus e o mundo, até a mãe. Todo mundo cai naquela conversa complicada dele. É muita cara de pau do sujeito, viu? Concorrendo com o parceiro da organização criminosa, Romero Jucá bate um recorde também. Na semana passada, ele teve 3 indiciamentos. Aliás, nessa semana teve 3 indiciamentos, só uma semana, não acabamos ainda a semana. Agora, no STF, tem o Jucá, né, com esse recorde de numa semana ter 3 indiciamentos, mas bem na frente dele tem o Renan Calheiros com 18 processos, 18 inquéritos. Agora, o mais impressionante é que todos eles, não só esses 2 pilantras, mas todos os outros são inocentes. Olha, como inventam, como eles vivem do dinheiro deles, como eles não roubam, como eles não têm mordomia, como é que eles não fraudam. Eles são honestos demais. O Ministério Público é que é complicado, é que arranja essas coisas, e que os outros estão mentindo, e é uma mentira para se livrar da cadeia, aí mente, mas devolve o dinheiro e da onde surgiu esse dinheiro? Então, vocês, Jucá, Renan, cara, essa cambada de cabra safado todo, tem de começar a justificar de outra forma. Esse negócio de dizer, a justiça já me absolveu porque, agora vocês vão em cana. Perca o mandato para vocês verem, se vocês não vão em cana. Já passaram de 30 dias o desaparecimento de um pecuarista em Murici. Eles estavam numa fratricida disputa de terras lá no município de Murici, a terra, o reduto dos Calheiros, onde mandam e desmandam e impõem as suas próprias leis. Deixam todos nós imaginando o que teria acontecido com esse pecuarista. Estranho não pensar numa dessas possibilidades, porque, todas as terras de Murici são dos Calheiros, e essa disputa fratricida estaria tendo com quem? Quem mais ali domina a cidade? É para pensar, né? Só para pensar. Já começaram a reclamar da falta de verba destinada à chamada Operação Militar do Rio de Janeiro. Claro, 10 mil homens, despesa, comida, transporte, gasolina, tal. O exército já está reclamando e os caras não podem ser levados a sério. O exército sabe com quem se mete, sabe com quem está lidando.
e aceita ficar nessa pindaíba porque quer, né? Agora não justifica ter 10 mil homens no Rio de Janeiro e a coisa continuar na mesma, né? Na mesma. O exército, se entrar mais, vai ficar mais desmoralizado ainda do que já está. E quem diria que Serra, o senador Serra, deu fim a 7 milhões de reais. Na verdade, ele recebeu 20 milhões da JBS para a campanha do Senado, né? E prestou contra o TCE de 13 milhões. E como fosse aquele dinheiro o resultado. Quando a denúncia veio, descobriram que era 20 milhões, não eram 13, era 20. E aonde o Serra botou os 7 milhões? Aí foram procurar e acharam. Ele comprou um camarote da Fórmula 1, do Grande Prêmio do Brasil, por 7 milhões de reais. Lavou o dinheiro descaradamente, de forma totalmente irresponsável. Hoje no Brasil nós temos 2 presidentes. Olha que situação. Na Constituição não diz que é obrigatório o presidente sair e deixar um substituto. Na situação atual, em outras situações, nós ficamos com 2 presidentes, numa total falta de decoro e respeito à Constituição. Afinal, quem é o presidente? É o que abandonou o palácio ou o que ficou na mamata? Essa situação é insólita e inconstitucional, mas eles acham que é assim e fica assim como está, e vai terminar o Rodrigo Maia ter 2 aposentadorias, uma de presidente e outra de deputado federal, e essa moleza continua. O problema é que o cara que fiscaliza, que seria o presidente da Câmara, ele assume o poder que ele mesmo fiscaliza. É uma imoralidade. Eu quero saber, eles acham que é assim que vai ficar e fica assim por isso mesmo? Quem é aquele idiota que viajou com a mulher, os filhos, a Basbás, os puxa-sacos, os aspones? Quem é aquele? É o presidente? Não é. O presidente é quem está no Brasil, assumiu. Então, o Mazzilli, no tempo da ditadura, quando Jean Goulart viajou, ele assumiu a presidência da República e nomeou todos os ministros. Porque pode, o cara pode desmontar o governo todinho, o Rodrigo Maia agora, e deixar o Temer no exílio. Essa é a situação. É ridícula essa situação de termos 2 presidentes. E os 2 não mandam em nada, não querem nada, querem só a mamata do poder e a soberba do poder. Como pode um país se desenvolver e ser administrado, uma máquina estatal enorme, com 100 mil cargos executivos indicados pelos mais corruptos e bandidos parlamentares da organização criminosa do Congresso? Agora pense na capacitação dessas pessoas. Pense como eles são entendidos no assunto para o qual foram nomeados para assumir os cargos. Essa gente que ocupa esses cargos não tem méritos, é sem méritos, sem conhecimento, é uma zorra, é uma zona completa, onde o que eles estão promovendo é a prostituição dos cargos públicos. Eles se prevalecem desses marionetes, desses babacas, desses desocupados que arranjaram empreguinho durante o governo para roubarem, para desfalcarem a máquina pública. É um absurdo, são 100 mil cargos disponibilizados para vagabundos, desempregados, amigos do poder. Isso é uma vergonha. Parece um pesadelo quando você vê na TV uma entrevista coletiva e ouve e vê escrito assim os nomes dos filhotes da corrupção. Parece que nós estamos vivendo numa capitania hereditária. Nós vivemos anos com o Sarney, agora nós temos de encarar o Sarney filho. Sabemos de milhões de maracutaias do Fernando Bezerra,
Agora tem o Fernando Filho. Na Bahia, Antônio Carvalhais, agora temos o Neto. E assim, aqui nós temos o filhote do corrupto, do recordista em corrupção, Renan Calheiros. E assim vai, por todo o Brasil é assim. É uma nojeira um negócio desse. E o pior é que esses filhotes da corrupção, entendeu? E da ditadura, porque eles são filhos da ditadura também. Os pais dele foram beneficiados pela ditadura para ficarem soltos e procriarem e resultarem nisso aí que está dando aí pra gente. Tem o Fufuca. Imagina uma Câmara dos Deputados presidida pelo Fufuca. Excelência Fufuca. Isso é brincadeira, não é pelo nome, é pelo retardado do cara. O cara já vem de um mandato de deputado estadual. Agora deputado federal. Eu acho que ele estudou, esse cara tem cultura, tem estudo, ou ele nasceu para ser político e substituiu o pai na malandragem, na vagabundagem do Congresso. Ele precisa saber disso. Agora, o Sarney Filho e o Fernando Filho, assumir uma de políticos honestos, preocupados com o Brasil, porque falando das reservas a serem degradadas em Roraima, como eles estivessem sendo os defensores da mata amazônica, da floresta amazônica, dois picareta. Olha, é insuportável viver nessa democracia que nós estamos vivendo. Infelizmente eu não tenho como sair, mas se eu pudesse, já estava longe daqui. E você pensa que eu não fico feliz fazendo esse programa todo dia, não, porque isso me aborrece tremendamente, mas a minha função aqui é fazer com que você também fique puto, entendeu? É a minha ideia. Eu não sei se eu consigo, mas eu já estou ficando, daqui a pouco eu já estou enlouquecendo aqui. A situação está insustentável, encarar essa vagabundagem todo dia é brincadeira. A ousadia e a petulância dos juízes e promotores é uma agressão a todos nós, num exemplo que pode ser nacional. O TC do Acre deu 40% de abono porque eles têm curso superior. Pô, pode! O juiz tem curso superior. Porra, o cara tem que ter curso superior e por isso vai ganhar 40%? É uma vergonha, é mentira, é roubo, é saque. Isso feito por juízes. Como é que você pode confiar num juiz desse que vai te julgar? Não pode. O TCM, o Tribunal de Contas no município, é uma ladroagem. Lá de Natal, 64 juízes recebem mais de 100 mil reais. 29 recebem mais de 200 mil reais. Tem dois que recebem, um 483 e o outro 355 reais por mês. Isso é em todo o Brasil. É aqui em Alagoas também, o Tribunal de Contas. É tudo uma malandragem. E todos são indicados por políticos safados, corruptos e não tem um histórico político. Eles têm uma folha corrida. Esses bandidos, esses deputados que indicam os conselheiros do Tribunal de Contas. É uma desavergonhada atitude sacana de quem deveria preservar a ética e o decoro na função, né? É brincadeira. E olha, outra coisa, eles estão irritados porque querem tirar os 2 meses de férias. Vagabundos. Pense no sujeito abusado e sem vergonha. Pense. Pessoal, não é esse cara que você está pensando. Tem outros iguais a esse. E o que eu estou falando agora é no ministro Henrique Meirelles. Eu acho que você não tem amigo mais sacana, mais abusado e sem vergonha do que o Henrique Meirelles. Que, porra, nesses 6 meses agora, esses últimos 6 meses, ele voou pelo jatinho da FAB 50 vezes, ao custo de 50 mil reais por voo. Brasília-São Paulo, Brasília-Rio, Rio-São Paulo, Rio-Brasília. E nessa ponte aérea, ele, em vez de pegar um avião normal e pagar a passagem e ir, não, ele vai de jatinho, porque a bunda dele é grande demais para o assento. É muita canalice, é muito abusado, não?
Pelo amor de Deus, mais abusado que ele, só o cadavérico Temer. Enquanto a organização criminosa continua roubando, as universidades federais estão à míngua e outras falidas, totalmente falidas, pela falta de verba. É o caos no governo na sua principal obrigação, que seria a formação de profissionais para um futuro melhor. Nada. Eles estão cagando e andando na cabeça da gente. E as universidades falidas e os reitores quietos, engolindo seco para se manterem no poder das mordomias da reitoria. O magnífico reitor é um status que poucos podem usufruir. Mas é isso. Canalha tem em todo lugar. O farsante Temer ontem ameaçou os culpados pelas acusações do crime cometido por ele mesmo e descaradamente afrontou todo o povo brasileiro, dizendo que tem gente querendo parar o país. Porra! Quem para o país são vocês? O país está parado desde que vocês voltaram de recesso, vagabundos, que só discute o próprio cu, o próprio rabo. Porra, nessa discussãozinha que não interessa a ninguém, eu quero deixar de ser obrigado a votar. E você também não quer? Mas eles não discutem isso. Eles discutem a vida deles, como eles vão se reeleger, como eles vão tirar dinheiro para a campanha eleitoral. Porra, e diz que tem gente querendo parar o país? Caba safado vocês, o seu chefe também é safado, vocês são safados também, uma vagabundagem. Pô, vocês foram eleitos para... Eu não sei para quê, meu Deus do céu. Os quadrilheiros, os políticos da quadrilha do Congresso não querem reforma política. Quem quer reforma política? E tudo vai ficar como está. Eles estão enrolando, porra, chutando a bola para frente, querem passar o prazo para ficar nessa mesma zona que vivem e que estão acostumados e viciados. Eles não estão preocupados com nada, não estão preocupados com nada. Eles querem roubar. O Brasil já tem um déficit de 184 bilhões, que era de 136, que passou para 159 bilhões, e o déficit está chegando já aos 200 bilhões, que vai ser revisto daqui a algum tempo, porque o ano que vem vai passar para 200 bi, porque eles não controlam as despesas pessoais e da máquina pública. Tem gente querendo tirar mais do país, do dinheiro nosso, do dinheiro dos impostos, e os impostos estão diminuindo e as despesas continuam. Agora vem uma outra denúncia contra o Temer, e aí eles vão ter de arranjar dinheiro para pagar os deputados, para votarem a favor, e assim fica essa zona institucionalizada no país das maravilhas, esse país da corrupção e da bandidagem. É bandidagem na periferia, é bandidagem dentro do Congresso, do Senado, é bandidagem nos cargos públicos, é bandidagem no DENIT, na CEAL, na Casal, na Chesf, na Vale do Rio Doce, no diabo todo. É bandido por espalhado, são 100 mil bandidos que ocupam cargos públicos no Brasil hoje e roubam, e vivem roubando. Agora, para encerrar, porque eu já enchi o saco também, uma criança, coitada, uma criancinha, 17 aninhos, ele pegou o carro que o pai dele deu, porque ele, é um garoto exemplar. Ele encheu a cara, bebe, fuma, cheira, faz tudo de ilegal. Ele faz, a criancinha pega o carrinho que o pai deu, mata 5 pessoas de uma mesma família. A criança foi levada, apreendida, o marginalzinho, a criancinha, foi apreendida na delegacia da criança. O marmanjo, cara, precisa ver o tamanho do cara. O cara tem 17 anos, é um homem de irresponsável, mal educado. O pai e a mãe é culpada também pelo filho ser daquela forma, certo? A criancinha foi na delegacia, foi liberada. Essa vergonhosa justiça que muda essa justiça, ou então todos nós vamos
ser vítima dessas agressivas criancinhas. 17 anos, ó, enorme o cara, vagabundo. Deviam prender o pai e a mãe também, os três. É uma quadrilha, é quadrilha até familiar, dentro de casa, sem ser parlamentar. Então vamos nos livrar dessas crianças, porque nós estamos na linha de fogo delas. É mole ou o que mais? Agora, se você não fica indignado com tudo isso que eu falei, é porque você não está prestando atenção do que está ocorrendo à sua volta. Preste atenção que você vai ficar indignado. Um abraço.